Imagine o lugar mais seguro da Terra. Não pense no Pentágono ou em bunkers nucleares na Suíça. Estou falando de uma fortaleza tão colossal que, segundo as lendas, carruagens de 4 cavalos podiam fazer corridas no topo de suas muralhas sem risco de cair. Estamos na Babilônia. O ano é 539 a.C. E esta é a noite em que a arrogância humana atingiu seu teto máximo, apenas para desabar sobre as cabeças de seus criadores. Corta para o interior do palácio. O cheiro é uma mistura enjoativa de incenso caro, carne assada e vinho velho. O som é ensurdecedor. O rei Belsazar não está apenas dando uma festa. Ele está fazendo uma declaração de guerra contra a própria realidade. Lá fora, os exércitos persas de Ciro, o Grande, cercam a cidade. Mas lá dentro, ninguém se importa. Por que se importariam? A Babilônia tinha mantimentos para resistir a um cerco de 20 anos. As muralhas eram intransponíveis. O rio Eufrates, a força vital do mundo antigo, corria por baixo das muralhas, garantindo água infinita. Eles se sentiam deuses. Para provar esse ponto, Belsazar comete o erro fatal. O erro de retenção que prende a atenção da história até hoje. Ele ordena que tragam as taças de ouro e prata saqueadas do Templo de Jerusalém, vasos sagrados consagrados ao Deus dos Hebreus, agora cheios de vinho barato nas mãos de cortesãos bêbados e concubinas rindo alto. É o ápice da profanação, o clímax do "nós somos intocáveis". Mas a engenharia do caos é sutil. No meio da orgia, a música para. Não porque o rei mandou, mas porque o terror tem um som muito específico. O silêncio absoluto de 1000 pessoas prendendo a respiração ao mesmo tempo. Na parede de gesso, iluminada pelas tochas, uma mão humana, apenas os dedos, flutuando sem corpo, começa a escrever. As letras queimam na mente de Belsazar. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Os joelhos do rei batem um no outro. O homem mais poderoso do mundo, protegido pelas muralhas mais altas da história, acaba de perceber que nenhuma parede protege você de um julgamento divino. Enquanto Daniel, o profeta, é chamado para decifrar o código, o verdadeiro horror não está na parede, está lá fora, onde o barulho do rio Eufrates acabou de parar. Vamos pausar o pânico no palácio e rebobinar para o lado de fora. Para entender a queda, precisamos entender o arquiteto da destruição, Ciro o Grande. Ele não era apenas um conquistador, ele era um engenheiro psicológico e militar de primeira linha. Ciro olhou para as muralhas da Babilônia e fez o cálculo que todo gênio faz. Se eu não posso passar por cima e não posso passar através, eu tenho que mudar as regras do jogo. A Babilônia tinha uma falha fatal disfarçada de sua maior força, o rio Eufrates. O rio cortava a cidade ao meio, fluindo sob portões de bronze maciço que desciam até o leito do rio. Era impossível nadar por baixo sem se afogar ou ser visto. Mas Ciro sabia de algo que Belsazar, em sua bebedeira, esqueceu. A natureza pode ser desviada. Enquanto a festa rugia lá dentro, milhares de soldados persas trabalhavam em silêncio absoluto, a quilômetros de distância, rio acima. Eles não estavam construindo rampas de cerco. Eles estavam cavando. Ciro ordenou a abertura de canais para drenar o poderoso Eufrates para um lago artificial e pântanos adjacentes. Era uma operação de engenharia hidráulica massiva, executada na calada da noite. Imagine a cena, o nível da água descendo centímetro por centímetro, o barulho furioso da correnteza se transformando em um gotejar e depois lama. Lama espessa na altura da coxa. O fosso natural da Babilônia estava secando. Os historiadores gregos, como Heródoto, descrevem isso como uma manobra quase mágica. Para os babilônios, nas torres de vigia, se estivessem prestando atenção, veriam o rio recuar, como se a própria terra estivesse bebendo a água. Mas eles não estavam prestando atenção. Eles estavam olhando para o brilho do palácio, ouvindo os ecos da festa.
A arrogância cria pontos cegos, e Ciro operava exatamente nesses pontos cegos. A impossibilidade da invasão era a maior arma dos persas. Ninguém vigia o rio porque ninguém pode parar um rio. Ciro parou. Voltamos ao palácio. Daniel acabou de ler a sentença de morte. Você foi pesado na balança e achado em falta. Seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Belsazar, talvez em negação, talvez em choque, manda vestir Daniel de púrpura e ouro. Ele ainda acha que tem tempo. Ele acha que amanhã é uma garantia. Mas o amanhã já foi cancelado. No leito seco do rio, a tropa de elite de Ciro, os imortais, começa a marchar. Não há som de trombetas. Não há gritos de guerra. Apenas o som úmido de botas afundando na lama do rio e o farfalhar de armaduras de couro e bronze. Eles chegam aos portões fluviais. E aqui acontece o segundo milagre, ou a segunda falha catastrófica de segurança. Os portões internos, que davam acesso do rio para a cidade, estavam destrancados. Por quê? Talvez os guardas estivessem bêbados. Talvez o barulho da festa tenha feito eles negligenciarem a ronda. Ou talvez a traição já estivesse plantada lá dentro. Os persas emergem do leito do rio como demônios subindo do inferno. Eles não entram nos bairros pobres. Eles vão direto para o som da música. A cidade é tão grande que, segundo Aristóteles, quando o centro foi tomado, as pessoas nas extremidades da cidade ainda não sabiam que tinham sido invadidas. Isso é o quão rápida e cirúrgica foi a operação. O clímax é brutal. As portas do salão de banquetes são escancaradas. A luz das tochas reflete nas lâminas curvas dos persas. A música morre definitivamente. O cheiro de vinho é substituído instantaneamente pelo cheiro metálico de sangue fresco. Belsazar, o rei que zombou de Deus, vê sua guarda pessoal ser massacrada em segundos. Não houve batalha épica. Houve uma execução. A profecia da parede se cumpriu antes mesmo da tinta secar. O império que durou séculos caiu em uma única noite, não por falta de muros, mas por excesso de confiança. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, o mundo tinha mudado de eixo. Os cidadãos da Babilônia acordaram não para o som de saques e estupros, comuns em conquistas antigas, mas para uma ordem estranha e calma. Ciro entrou na cidade não como um destruidor, mas como um libertador. Sua propaganda política foi tão genial quanto sua engenharia militar. Ele alegou que o principal deus da Babilônia, Marduk, estava irritado com Belsazar e o escolheu, Ciro, para restaurar a ordem. Mas o verdadeiro veredito dessa história não é sobre táticas militares. É sobre a natureza cíclica do poder e da cegueira humana. A queda da Babilônia é o arquétipo de todo colapso financeiro, político ou social moderno. É a empresa, grande demais para falir, que quebra em uma semana. É o influenciador intocável que é cancelado em uma hora. É a superpotência que ignora as rachaduras em sua fundação enquanto celebra sua própria glória. A engenharia reversa dessa queda nos ensina 3 lições brutais. 1. Nenhuma defesa é impenetrável se o inimigo for criativo o suficiente. 2. A arrogância é o anestésico que precede a morte. 3. O que está escrito na parede geralmente é ignorado até que seja tarde demais. Belsazar tinha o ouro, as muralhas e o exército. Ciro tinha a estratégia, a paciência e a pá. Naquela noite, a pá venceu o ouro. E a Babilônia, a joia do mundo antigo, tornou-se apenas um monte de ruínas e uma história de aviso que ecoa até hoje. Olhe para o seu mundo hoje. Olhe para as suas muralhas. Você tem certeza de que os portões estão trancados? Porque o rio pode já estar secando, e você está ocupado demais bebendo vinho para perceber